E agora, vamos falar sobre o abjeto. É aquilo que ameaça o eu. O abjeto é tudo aquilo que o sujeito rejeita violentamente, mas que, ao mesmo tempo, faz parte dele. É o que perturba a identidade. É o que está entre o eu e o não eu. Então, Freud, ele toca nisso quando fala do nojo, da repressão e do estranho familiar. Por exemplo, nojo, repressão e estranho familiar. Vamos lá, vamos a um exemplo ali. Fezes, o sangue, cadáver. Então, o Freud observou esses certos objetos como fezes ou cadáveres, aquilo que provoca repulsa, mas também provoca fascínio inconsciente. São elementos que o sujeito ele expulsa para se constituir como limpo, como civilizado, eu. Mas essa expulsão, ela é psíquica, não apenas física, tá? Porque o sujeito ele reprime o que é abjeto, mas ele continua agindo ali no inconsciente, né? Tem muitas pessoas que não gostam, por exemplo, de ver um cadáver, de ir ao cemitério, não gosta de ver sangue, vai tirar sangue e desmaia. Olha, fezes como aquilo, né? Coisa nojenta. Então, o estranho familiar é aquilo que é estranhamente familiar, é algo que deveria estar oculto, mas ele retorna. Então, o abjeto, ele tem essa mesma qualidade, ele é parte do sujeito. Você não tem sangue, você não faz fezes, né? Você não carga, você futuramente não pode ser um cadáver, então é um estranho familiar. Isso é um abjeto, é aquilo que a gente rejeita. Então, mas parece ali como uma ameaça externa. Ai, tem medo de sangue. Ai, não gosto das fezes, não gosto de cadáver. Então, por exemplo, um sonho como um corpo, por exemplo, mutilado, que enxerga partes, né, do corpo, ele pode causar uma repulsa, mas também revela desejos reprimidos. O desejo repulsa, né, onde nós podemos ver que é um desejo inconsciente, aonde ele pode se misturar com o nojo. Conde de Sades, você já ouviu falar? Que deu origem ao nome de sadismo. Ele tinha prazer de ver as pessoas, uma lamear a outra com merda e depois praticar o sexo. Olha lá, é a mistura com o nojo. É isso que vem ali. E sem dizer outras barbaridades, que está dentro do sadismo. Isso daí é o quê? Dentro da olhar da psicanálise, isso é perversão. Porque nós não temos neurose, psicose, perversão. Então ele teve ali um upgrade. Sadismo, masoquismo, perversão. Isso é uma perversão. Nesse caso, o sujeito pode desejar conscientemente tudo aquilo que considera repulsivo, e isso aparece em sintomas como fantasias, como lapsos. Em resumo, o objeto, embora não nomeado por Freud, ele é tudo aquilo que o sujeito rejeita para se constituir, mas que retorna como uma ameaça psíquica. Ele está ligado ao recalque, ao nojo, ao estranho familiar e à fragilidade dos limites do eu. Você já ouviu falar aquele termo, o retorno dos recalcados? Ele vem daí, do abjeto. Porque tudo aquilo que é recalcado, ele retorna, queira ou não queira. Não é a lei do retorno. Não é a lei do retorno, porque não estamos desejando nada para ninguém, apenas estamos tirando aquilo que nos causa repulsa. Nós estamos recalcando. Então, a lei do recalcado, ele está dentro da visão do abjeto, porque ele está ali dentro dessa fragilidade dos limites do eu. Para Lacan, o que é o objeto? Ele também está estruturado na linguagem, no registro simbólico. O objeto ele pode ser visto como tudo aquilo que escapa à simbolização, algo que vem do real.
é o registro do impossível, do que não pode ser dito. Ele perturba o sujeito porque não pode ser integrado a essa linguagem ou a fantasia. Por exemplo, um monstro alienígena, o bicho-papão, né? Ele é um objeto, porque ele não pode ser nomeado ou compreendido. Quando eu falo um bicho, ei bicho, ô bicho, é aquilo que não pode ser integrado, não pode ser nomeado. É coisa, ou isso. Então, não dá para nomear. A sua forma, os seus fluidos físicos, a sua viscose, a sua maneira de se reproduzir, tudo escapa ali dentro dessa linguagem simbólica. É a fantasia, tá? E ele vem do real, no sentido lacaniano, é o que não pode ser representado, o que está fora de linguagem. O alien, o bicho, né? É uma presença. Então, a relação com o pequeno objeto A é o resto da perda, da estrutura do desejo. Ele é causa do desejo, mas também é a marca da falta. O objeto, por outro lado, ele pode ser visto como aquilo que não é assimilável e nem desejável, mas que retorna como uma ameaça. E ambos tocam o ponto onde o sujeito se confronta com o que não pode dominar. Então, dentro do real, tem ali a fonte do objeto. Ou seja, é o lugar do trauma, é o lugar do excesso, é o lugar daquilo que não tem forma. O objeto ele pode ser pensado como uma irrupção do real, mas algo que rompe ali a ordem simbólica e confronta o sujeito com aquilo que ele tenta excluir. Por exemplo, um corpo mutilado, né? Muitas pessoas que têm uma mutilação no corpo, né? Ela tem dor, ela tem coceira justamente naquela parte que falta. Ela tem ali uma dor fantasma, olha só, um incômodo fantasma, porque o cérebro dela ainda não conectou à realidade, que aquela parte do corpo não existe mais. Então, por isso que falamos que é uma dor fantasma. Outra coisa que está ligada ao objeto, né? Uma cena de horror. Você está assistindo um filme, aí você vê uma cena de horror, né? Já fica na memória. Ou até mesmo um ato falho que revela ali um desejo que está recalcado, machista. Então, tudo isso pode ser ali o efeito abjeto. Ou seja, a formação do eu e a exclusão do objeto. Como que isso acontece? Na fase do estágio do espelho, quando o sujeito ele se identifica com uma imagem ideal de si, o que não se encaixa nessa imagem. Às vezes pode ser aquilo que é sujo, aquilo que é caótico, aquilo que não tem forma, então ele é rejeitado. Ele acaba se tornando um objeto. Então, essa exclusão, ela é necessária para o sujeito se constituir, mas o objeto ele retorna ali como uma ameaça. Em resumo, na visão de Lacan, né? O abjeto é aquilo que escapa à linguagem, é aquilo que perturba o eu, porém ele vem do real. Ele é o que o sujeito rejeita para se constituir, mas que retorna em excesso, como um trauma, como algo que é indizível.